Irmãos, graça e paz, estamos aqui mais uma vez para a gente deixar uma palavra para os irmãos e hoje nós vamos falar sobre cura e ensino. O que a gente quer dizer com isso? Que os milagres de Deus não são mais importantes que Deus na vida do ser humano, não é? E eu quero dizer para você que o mesmo Deus que cura, o mesmo Deus que sara, é o Deus que quer ensinar, que quer salvar. Deus não quer só fazer um milagre na vida do homem. Deus quer a salvação do homem. Deus quer ensinar esse homem. E sobre isso que nós vamos estar falando hoje. E antes da gente começar, eu quero estar orando. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa tarde, glorificando, exaltando e bendizendo o Teu nome, e pedindo a Deus que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, possa estar nos ajudando e nos abençoando na ministração dessa palavra, para que cada palavra que for pronunciada aqui seja sob a inspiração e a direção do Teu Espírito Santo, para que ela possa encontrar guarida nos corações humanos. Esteja conosco, Pai, que estamos aqui ministrando, mas eu te peço que o Senhor esteja com cada um que vai ser alcançado por esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu queria estar lendo com os irmãos o texto lá de Marcos, no capítulo 5, versículo 24. Se você puder, antes de dar continuidade a essa mensagem, você continuar ouvindo essa mensagem, que você possa dar uma pausa no vídeo, pegar a sua Bíblia e você acompanhar a mensagem lá no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 25 a 34. Por que é importante você acompanhar a mensagem com a sua Bíblia aberta? Para que você veja como as coisas são. Eu amo ensinar a palavra de Deus. É isso que traz alegria para o meu coração. Eu me alegro muito quando eu estou pregando ou quando eu estou ensinando a palavra de Deus. Mas eu gosto que aqueles que me assistem, aqueles que estão junto comigo numa plateia ouvindo a mensagem, eles estejam com as suas Bíblias abertas, para que eles possam acompanhar, conferir e ver que as coisas são de acordo com a palavra de Deus. E eu não estou falando nada de mim mesmo. Mas vamos ao texto. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e fica livre do teu mal. Bom, eu queria dizer para você que nós estamos aqui lendo esse texto, mas se nós parássemos para vermos um texto anterior de Marcos 5, ou se a gente analisasse o capítulo 5 de Marcos e o final do capítulo 4 de Marcos, por exemplo, o final do capítulo 4 de Marcos, que são os versículos 35 a 41, Marcos capítulo 4, versículos 35 a 41, Jesus acalma a tempestade. Jesus está no barco com seus discípulos, enfrentando uma grande tempestade, e Jesus acalma essa tempestade. Jesus repreende o vento e repreende o mar, e Jesus fala assim: acalma-te, emudece. O que nós aprendemos nesse texto?
que Jesus tem poder sobre os poderes da natureza. Quando nós entramos no capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 20, Jesus vai a uma cidade chamada Gadara, e ao chegar nessa cidade, Jesus encontra um homem possesso de um espírito, de uma legião. Esse homem, ele é possesso por muitos demônios. E diz o texto que Jesus repreende esse espírito. Que Jesus diz assim: espírito imundo, sai desse homem. Então, nesse texto, nós vemos Jesus tendo poder sobre os poderes das trevas. Logo a seguir, nós temos um texto no versículo 21 de uma menina, filha de um homem importante chamado Jairo, que essa menina morre. E Jesus vai à casa de Jairo e Jesus ressuscita essa menina. Então, nesse milagre, nós descobrimos que Jesus tem poder sobre o poder da morte. E esse texto que nós acabamos de ler fala de uma mulher que tem um fluxo hemorrágico, tem uma hemorragia. E Jesus vai curá-la desse fluxo hemorrágico. Então Jesus tem poder sobre as doenças, sobre as enfermidades. Então, nesse texto, que começa em Marcos capítulo 4, versículo 35, e toma todo o capítulo 5 de Marcos, nós aprendemos que Jesus tem poder sobre os poderes da natureza, Jesus tem poder sobre os poderes das trevas, Jesus tem poder sobre o poder da morte e Jesus tem poder sobre as enfermidades e as doenças. E hoje nós queremos falar exatamente sobre isso, sobre o poder de Jesus sobre as enfermidades, sobre as doenças. E nós estamos aqui num texto, eu queria chamar a sua atenção, de uma mulher anônima. A Bíblia não dá o nome dela. Por exemplo, no versículo 25, aconteceu que certa mulher, a Bíblia não vai nominar essa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Observa que esta mulher ela tem um sofrimento relativamente longo. São 12 anos sofrendo. São 12 anos de uma enfermidade constante e sem tréguas, né? Ela está perdendo sangue, ela sofre de uma hemorragia. São 12 anos de dor, são 12 anos de sofrimento, de abatimento, de isolamento, de desânimo. São 12 anos que a realidade de vida dessa mulher não muda. São 12 anos perdidos, porque ela vai lutar pela saúde dela. Ela vai buscar cura para esta enfermidade. Então são 12 anos perdidos, são 12 anos esquecidos. São 12 anos que ela não cuidou de nada além de tentar, de tentativas, de busca pela sua cura. Então são 12 anos de sofrimento. Mas quando a gente vai continuando no texto, eu queria chamar a sua atenção para o versículo 26, que diz o texto assim: e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, ainda pior. Bom, o versículo 25 fala de 12 anos de sofrimento. E o versículo 26 vai falar de tentativas. Diz o texto que essa mulher padecera a mão de vários médicos. Olha o termo, vários médicos. Essa mulher era uma mulher perseverante, era uma mulher lutadora, era uma mulher que não media esforços, era uma mulher que buscou vários médicos. Nós estamos na era dos especialistas, que as pessoas gostam de ouvir os especialistas. Então eu creio que essa mulher, ela buscou vários especialistas, ela bateu a porta de vários médicos, ela correu atrás de solução para a sua vida, ela buscou saídas, ela bateu em várias portas. Não era uma mulher passiva, não era uma mulher omissa. Às vezes nós estamos num período prolongado, num período longo de lutas, de batalhas, seja na família, seja no trabalho, seja na vida financeira, seja na vida espiritual. A nossa vida é uma constante luta, é uma luta sem tréguas, é uma dor
que não vai embora, que está sempre ali presente. Mas a gente arregaçou as mangas e está lutando, está pelejando, está guerreando. Bate numa porta aqui, bate numa porta ali, houve um conselho aqui, houve uma orientação de lá. Nós não desistimos, nós estamos perseverantes. Mas acontece que diante de tantas tentativas, essa mulher teve algumas frustrações. Porque o texto de versículo 26 diz assim: tendo despendido tudo quanto possuía. Observa só, a primeira frustração dessa mulher, a primeira decepção dessa mulher, os recursos que ela tinha acabaram-se. Porque o texto diz, tendo despendido tudo quanto possuía. Tudo que ela tinha, os seus recursos econômicos, os seus recursos financeiros. Se ela tinha uma caderneta de poupança, ela foi lá, resgatou e investiu para que obtivesse a sua cura. Se ela tinha um imóvel, ela vendeu para que investisse na obtenção da sua cura. E usando o seu salário, usando as suas economias, vendendo algum imóvel, vendendo algum bem que ela tinha, ela foi fazendo isso e quando ela se deu conta, ela tinha perdido tudo. Não porque ela tinha feito um mau negócio, não porque ela tinha feito um mau investimento, é porque ela foi investindo para que ela obtivesse a sua cura. Ela investiu tudo que ela tinha. Ela pagou por todos os tratamentos, por todos os exames, ela usou tudo. E um dia, quando ela se deu conta, os recursos tinham acabado. Bom, se os recursos dela acabaram-se também as possibilidades de lidar com a doença. Não é? Porque nós estamos aqui falando de um cenário que não tinha o SUS. Agora ela não tem mais recursos. E sem recursos, diminuiu-se muito as possibilidades dela lidar com a doença. Talvez você esteja também passando por muitas lutas com a sua esposa, com seu filho, com doenças, e já está um tempo aí prolongado, você está lutando, mas você está frustrado, porque mesmo diante da sua luta, você não está alcançando o resultado que você deseja. Outra coisa que frustrou essa mulher, que trouxe decepção para ela, que a luta dela foi infrutífera. Porque o texto no versículo 26, você pode conferir, sem contudo nada aproveitar. Ela procurou vários médicos, ela usou todos os recursos que ela tinha, sem contudo nada aproveitar. Ou seja, foi uma luta infrutífera. Ela perseverou, ela lutou, ela correu atrás, ela não conseguiu a sua cura. Nada do que ela fez deu resultado. Foi tudo em vão, foi tudo inútil, foi tudo tempo perdido. Aí você olha e fala assim, eu me identifico com essa mulher. Eu tenho lutado, eu tenho batido numa porta aqui, numa colar. As pessoas falam, faz isso, eu faço. As pessoas me orientam numa determinada área. Eu vou lá e sigo a orientação. Mas nada do que eu faço está dando certo. E os resultados que eu colho são infrutíferos, são improdutivos. Eu não vejo êxito. Aí você se frustra, você se decepciona, como esta mulher. Uma terceira decepção dessa mulher, uma terceira frustração dessa mulher, que o texto fala-nos sobre o agravamento da sua doença. Porque o texto diz assim no versículo 26, pelo contrário, ainda pior. Observem a escala. Vários médicos, usou todos os recursos que tinha, constatação que a sua luta foi infrutífera e mais uma constatação, o agravamento da doença. Aconteceu o oposto. O resultado que ela esperava não foi obtido. O resultado que ela obteve foi totalmente o oposto, o contrário do que ela esperava. Porque o texto diz assim, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário. A expressão pelo contrário traz uma ideia de oposto, de oposição, indo a pior.
o resultado foi o contrário do que ela esperava. Talvez você esteja exatamente assim. Você está lutando, 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 e você olha para a situação e você fala assim, está cada dia pior. Cada dia o grave fica mais grave. Cada dia o difícil fica mais difícil. Cada dia a minha situação fica mais séria, mais irremediável. O que eu faço? Talvez você esteja sofrendo há muito tempo, apesar de ter buscado solução em vários caminhos. Foi o que essa mulher fez. Sofreu durante 12 anos, buscando solução em vários caminhos. Eu vou dizer para você uma frase que é popular, mas não é verdadeira. As pessoas dizem assim, a voz do povo é a voz de Deus. Isso é mentira. Deus tem voz própria. Outra coisa que eu quero dizer para você, preste bem atenção. As pessoas dizem assim, todos os caminhos levam a Deus. Outra frase mentirosa. Porque só um caminho leva a Deus, é Jesus. Porque lá em João 14, versículo 6, diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Por que esta mulher está nessa situação? De sofrimento longo, de tentativas frustradas e de decepções. Porque existe um erro na vida dessa mulher. Qual é o erro na vida desta mulher? Essa mulher não conhecia Jesus. Porque o versículo 27 diz assim, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. A palavra de Deus lá no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 29, diz assim, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Por que nós cometemos tantos erros? Porque nós não conhecemos a Deus e não conhecemos as Escrituras. Essa mulher não conhecia Jesus. Jesus não era uma opção para esta mulher. Porque o versículo 26 diz, na primeira parte, que ela padecera a mão de vários médicos. Essa mulher nunca tinha ouvido falar de Jesus. Porque só depois de 12 anos de sofrimento, diz o texto, tendo ouvido falar, tendo ouvido a fama de Jesus. Enquanto a gente não conhece a Deus, enquanto a gente não conhece as Escrituras, a ênfase da nossa vida está na busca por soluções dos nossos problemas. E nessa ênfase de buscar soluções para os problemas da vida, Jesus não é uma alternativa para nós. Se você não conhecer a Jesus Cristo segundo as Escrituras, você vai dizer, eu creio em Deus, mas Deus nunca será uma alternativa para você. É isso que está acontecendo com esta mulher. Deixa eu dizer uma coisa para você. O Deus que você conhece, se não for o Deus da Bíblia, ele não é o verdadeiro Deus. Porque o verdadeiro Deus que a Bíblia nos apresenta é um Deus totalmente diferente daquele que a tradição nos apresenta. Daquele que os nossos avós, os nossos pais nos ensinaram. Inclusive, a tradição invalida a palavra de Deus. Está escrito lá em Mateus, no capítulo 15, versículo 6. As pessoas dizem, eu creio em Deus. Sim, todo ser humano tem a capacidade de crer em Deus. Mas a verdadeira fé é a fé bíblica, é a fé que vem pelo conhecimento da palavra de Deus. Essa mulher tem um erro, ela não conhece a Deus. E por não conhecer a Deus, ela vive uma vida sem Deus. Observa que são 12 anos sofrendo e nesses 12 anos ela nunca buscou a Deus. Ela nunca bateu na porta de um vizinho pedindo uma oração. Ela nunca foi numa igreja pedir um pastor que orasse por ela. E sem Deus,
a nossa vida fica parada. Sem Deus, a nossa vida fica na mesmice. Sem Deus, a nossa realidade de vida não muda. Pelo contrário, a nossa realidade de vida piora. Porque foi o que aconteceu com essa mulher. A realidade de vida piorou. Sem Deus, a gente fica todo o tempo buscando qualquer solução, buscando supostas soluções. A Bíblia vai dizer que essa mulher buscou vários médicos. Ou seja, vai no doutor Joaquim, ela ia. Vai no doutor Sebastião, ela ia. Vai no doutor Adalto, ela ia. Vai no doutor Marcos, ela ia. Sempre que apresentava uma alternativa, ela buscava. Mas ela nunca buscou a Deus, ela nunca se lembrou de Deus. Ela sempre olhou para as supostas soluções, ela sempre olhou para a sua doença, mas nunca para Deus. Por quê? Porque não há uma fé verdadeira. Porque a fé verdadeira nos impulsiona a buscar a Deus antes de tudo. E por não buscar a Deus, todo o seu esforço foi em vão. A palavra de Deus lá no Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Ou seja, toda a ação sem Deus não prospera. E toda essa busca durante 12 anos não prosperou. Por quê? Porque Deus não fazia parte dessa busca. Mas aí quando nós chegamos no versículo 27 diz assim: tendo ouvido a fama de Jesus. Aqui está o segredo. Sabe qual é o primeiro passo para você sofrer uma guinada na sua vida? O primeiro passo, deixa eu te mostrar. Ouvir a palavra de Deus. Ouvir acerca de Jesus. Porque o texto diz assim: tendo ouvido a fama de Jesus. Se você não quiser ouvir a palavra de Deus, Deus não poderá te ajudar. Por que ouvir a palavra de Deus é importante? Porque a Bíblia diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir. E por que a fé é importante? Porque a palavra de Deus diz em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você ouve, você não tem fé. E se você não tem fé, você não agrada a Deus, você não satisfaz a Deus. Você não atende o pré-requisito de Deus para realizar um milagre na sua vida, que é a fé. E sobre o que essa mulher ouviu? Ela ouviu sobre a fama de Jesus. O que é fama? Fama é uma condição de quem é famoso. Fama é uma condição de quem é conhecido. Jesus tornou-se famoso, Jesus tornou conhecido. Jesus ganhou notoriedade, Jesus ganhou popularidade por causa da propaganda que as pessoas davam dos seus feitos. Os evangelhos registram muitos milagres de Jesus. Milagres estes que se fossem escritos não caberiam em todos os livros do mundo. Mas Jesus, em algumas ocasiões, ele realizava os seus milagres e pedia para as pessoas não fazerem propagandas dos seus feitos. Porém, em algumas vezes, estas recomendações não foram acatadas. As pessoas saíam divulgando, as pessoas saíam falando dos milagres, dos feitos, das realizações de Jesus. Por exemplo, o que esta mulher ouviu acerca de Jesus? Ela ouviu que Jesus dava vista aos cegos. A palavra de Deus lá em Lucas 18:41 diz que Jesus encontra o cego Bartimeu e Jesus pergunta a Bartimeu: o que queres que eu te faça? E responde: Senhor, que eu torne a ver. E Jesus cura Bartimeu. Essa mulher ouviu que Jesus libertava os possessos. Porque lá em Marcos, no capítulo 9, Jesus liberta um menino de uma possessão maligna, que Jesus diz a um espírito surdo e mudo: sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. Essa mulher ouviu que Jesus curava paralíticos.
Jesus lá em Lucas no capítulo 5, versículo 29, desculpa, em Lucas 5, versículo 24, Jesus diz a um paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Aí o versículo seguinte vai dizer o seguinte: ele se levantou diante de todos, tomando o seu leito em que permanecia deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Que mais que essa mulher ouviu? Ela ouviu, inclusive, que Jesus ressuscitava mortos. Porque lá em João 11:43, Jesus diz a Lázaro, que estava morto há 4 dias, Lázaro, vem para fora. E diz o texto que saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. E finalmente, essa mulher ouviu que Jesus curava toda e qualquer doença. Porque lá em Mateus 15:30 diz assim: e vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. Então, quando essa mulher ouve acerca da fama de Jesus, versículo 28, a fé nasce em seu coração, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Observa, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Ela creu naquilo que ela ouviu. Ela acreditou que Jesus Cristo tinha poder para restaurar a sua saúde. Ela tinha certeza da sua cura. O versículo 28 está mostrando que é fé. E o que ela faz? Diz o texto, versículo 27, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Ou seja, ela tomou a iniciativa de ir à presença de Deus. Ela ouviu, ela creu, ela agiu. A fé foi transformada em ação. Ouça a palavra de Deus. Creia na palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus. Pratique a palavra de Deus. E um milagre de Deus vai se tornar realidade na sua vida. Porque quando a gente ouve a palavra de Deus, a ênfase da nossa vida não é mais sobre os nossos problemas. A ênfase da nossa vida é sobre o poder de Deus. O foco é o poder de Deus. E quando essa mulher vai a Jesus e diz o versículo 28, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Olha o versículo 29. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Eu queria chamar a sua atenção para a palavra logo no versículo 29. O que significa a palavra logo? Significa agora, imediatamente, sem demora. A cura que essa mulher procurou em vão durante 12 anos foi realizada num momento, num instante, imediatamente. A cura que os médicos não lhe puderam dar, Jesus concedeu imediatamente. Talvez você já viveu muitos anos correndo de um lugar para outro, de uma alternativa a outra, de uma superstição a outra, até de uma simpatia para outra, buscando e não encontrando solução. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Em Cristo há cura, em Cristo há restauração, em Cristo há um milagre para você. Se você estiver enfermo, seja emocionalmente, seja fisicamente, Jesus é poderoso para trazer cura para a sua vida. E você provará essa cura, em nome de Jesus. E depois que você provar, você poderá dar um testemunho. Porque do versículo 30 em diante diz assim: Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se do meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver aquela que fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade.
você vai ser um testemunho vivo. Você poderá contar a outras pessoas tudo que Jesus fez por você. É isso que Jesus quer que você faça depois de receber uma bênção de Deus para a sua vida. Mas antes disso, eu queria falar com você sobre algo que eu acho muito interessante aqui. Diz o texto que Jesus, reconhecendo que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? A intenção dessa mulher era vir sorrateiramente, tocar em Jesus sorrateiramente e sair sorrateiramente, sem ser notada. Tudo, a intenção dela era que tudo acontecesse desse jeito. Mas só que não termina desse jeito. Porque Jesus faz a pergunta: quem me tocou nas vestes? Por que que Jesus faz essa pergunta? Não foi por ele, foi por ela e pelo povo. Por quê? Em primeiro lugar, foi o poder de Deus que curou essa mulher. Observe que o texto diz que Jesus reconheceu que dele saíra poder. Mas na mente dessa mulher, se eu apenas lhe tocar nas vestes, ficarei curada. Jesus quer corrigir esse conceito. Essa mulher foi até ele com o seguinte pensamento: basta tocar nas vestes de Jesus, eu ficarei curada. Não foi as vestes de Jesus, não foram os trajes de Jesus quem a curou. Foi o próprio Deus, foi o poder de Deus. A fé brasileira é cheia de fetiches, de crendices e de superstições. Nós cremos em simpatias. Isso é crendice. Isso é fé naquilo que é inútil, naquilo que não tem valor nenhum. Nós cremos em amuletos. Nós cremos em pedras. Nós cremos em estátuas. E não é isso que vai resolver as nossas dificuldades. É a fé no verdadeiro Deus e no poder do Deus vivo. É isso que vai trazer salvação para as nossas vidas. Aquela mulher ia embora achando que traje de Jesus, roupa de Jesus a curara. E Jesus quer corrigir isso. Jesus quer corrigir isso. Nós cremos em simpatias, nós cremos em fitinhas, nós cremos em copo d'água, nós acreditamos em campanhas. E até mais do que em Deus. E Jesus quer corrigir isso. Foi por isso que Jesus parou. E finalmente, eu quero terminar com o versículo 34. No versículo 34, ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Jesus não quer só curar o homem. Jesus quer também dar salvação ao homem. Jesus não quer deixá-la ir embora só com a cura. Jesus quer dar salvação para esta mulher. Porque deixa eu dizer uma coisa para você. A sua salvação, ela é mais importante e maior do que uma cura que você precise receber. Os homens precisam de cura, mas os homens precisam muito mais da salvação. Em Lucas 19:10 diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus não quer dar apenas cura para nós. Jesus quer dar salvação para nós. E o texto diz: filha, a tua fé te salvou. A fé não trouxe apenas cura para esta mulher. A fé trouxe salvação para esta mulher. Jesus a curou fisicamente, fica livre do teu mal. Jesus a curou emocionalmente, no versículo 34, vai-te em paz. Mas Jesus a curou espiritualmente, a tua fé te salvou. Qual é a grande diferença? O que vai fazer a grande diferença na vida humana? Ouvir sobre Jesus. Saber quem é Jesus. Saber o que Jesus pode fazer.
crer em Jesus e ir a Jesus com fé. Eu quero terminar dizendo para você que Jesus é a resposta de Deus para o seu sofrimento. Não somente a sua cura. Jesus é a resposta de Deus não só para te curar. Jesus é a resposta de Deus para te salvar. E não importa a natureza do seu problema, Jesus é poderoso para te abençoar. Porque ouvir sobre Jesus, saber quem é Jesus, crer em Jesus e ir a Jesus com fé, muda a nossa realidade de vida. Oremos. Pai, em nome de Jesus, eu creio que esta palavra chegará a pessoas que precisam de um milagre. E que este milagre, ao ouvir esta palavra, se torne realidade. Que a fé bíblica, a fé verdadeira, a fé cristã possa nascer no coração dessa pessoa. E essa pessoa, a partir de hoje, ao ouvir esta palavra, tenha o desejo de ouvir, de estudar, de aprender a palavra do Senhor, de examinar as Escrituras para te conhecê-lo. E assim ter uma fé genuína, verdadeira, bíblica, salvadora. Alcance os corações, Pai, aonde esta palavra chegar. Abençoa homens, mulheres, jovens, crianças, idosos, famílias. Abençoa a sua igreja, em Rio Claro, em Pinheiral. Abençoa a nossa nação nesse momento de pandemia, livrando-nos desse vírus e trazendo a nossa vida à normalidade. Assim nós oramos e agradecemos a Ti em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.